Jesus em alto mar com seus discípulos e de repente uma tempestade. Quem já não enfrentou na vida pessoal verdadeiras tempestades? Tempestades vêm para todas as pessoas, independente da idade, da sua classe social. As crises, elas estão aí, elas virão para nós, independente se estamos preparados para elas ou não. Pois a tempestade veio num momento onde não aparentava ter tempestade. Ela simplesmente vem. Tempestades são imprevisíveis, chegam quando menos nós esperamos. Mas voltamos à história. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ali nós enxergamos que Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar a margem. E a tempestade vem nesse momento. Os discípulos já estavam angustiados, queriam dar conta enquanto Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Mas não dando conta, eles chegam até Jesus apavorados, porque a morte estava ali, iminente, diante daquela grande tempestade que estava enchendo o barquinho de água. A pergunta deles é muito importante. Vamos para a pergunta que eles fazem para Jesus. Mestre, não te importas que morramos? Uma pergunta que eles vêm até Jesus e que inquieta a nós também. Será que Jesus não se importa conosco quando nós oramos, clamamos e choramos, mas não vemos resposta? Jesus, ele naquele momento de silêncio, de descanso, mas de plena confiança de que tudo estava sob controle, ele é acordado. E ele então fala para a natureza: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. Aquela fúria das ondas não existia mais. Imagina a calmaria, a completa bonança. Então Jesus vem com uma pergunta para os discípulos. E é interessante observarmos essa pergunta. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão tão tímidos? Ainda não têm fé? Você e eu, com certeza, teríamos medo numa situação assim. Uma tempestade, uma crise, uma doença grave. Tudo parece que nos leva realmente ao fim, à morte. E quando Jesus faz essa pergunta, ele quer uma resposta. E aí nós precisamos refletir. Será que o medo não tem nos paralisado de fazermos muitas coisas? E principalmente de olhar para Jesus e dizer: mesmo que eu não tenha o controle dessa situação, eu sei que o Senhor tem. O Senhor está no controle. O Senhor pode todas as coisas e milagre é isso. Deus instituiu leis naturais no mundo. E aí então está tudo sob controle. Mas quando Jesus faz um milagre é isso. Somente aquele que criou as leis pode fazer algo diferente do que as leis. A lei natural das ondas, do vento, Jesus fez o milagre que se aquietou. Assim Jesus cura a mulher hemorrágica que há anos procurava libertação e cura e não conseguia. Assim Jesus ressuscitou Lázaro, algo aos nossos olhos impossível, mas para Jesus é possível. Por isso cremos no milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas, em todo o tempo, em qualquer situação. E é interessante nós olharmos para essa pergunta de Jesus: por que vocês têm medo? Por que não têm fé? Peça fé a Ele. Creia em Jesus. Mas tem uma outra pergunta que nós devemos olhar, que os discípulos entre si fizeram uma outra pergunta.
Eles estavam apavorados ainda depois da calmaria e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se nós estivéssemos lá com eles, poderíamos dizer: esse é o que estava desde o princípio da criação do mundo. Esse é a luz do mundo que se fez homem aqui na terra, que se humilhou como um servo, que carregou uma cruz para nos libertar lá no Calvário. A cruz que pertencia a nós, ele carregou. Quem é este que faz tanto, que fez o vento se acalmar e o mar obedecer? Esse é o Filho do Altíssimo, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida que alimenta e sacia nossa alma. É a água que mata a nossa sede. Ele é Jesus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não podemos impedir que as tempestades venham e nos rodeiam. Mas quando elas vierem, tenha confiança de que Jesus está no barco com você. Ele não te abandona. Ele sempre vai estar conosco e Ele está sob controle de todas as coisas. Hoje, que a tua fé seja firmada nessa palavra, onde também a confiança no Senhor é a base para a nossa alegria para servi-lo no dia a dia. Deus te abençoe.